Muy buenos días, Muito bom dia, amados hermanos y amados amigos irmãos e amigos presentes. presentes. Es para mí una bendición grande É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar uns com momentos de ustedes companheirismo com vocês alrededor ao redor del tema do tema correspondiente correspondente a a esta ocasião. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Que Deus continue abençoando a todos nesta formosa manhã, En donde Dios onde Deus nos permite ter esta atividade para compartilhar entre todos nós uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, no qual nos encontramos e o qual é um tempo maravilhoso, pois nos correspondeu viver no tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo onde nosso amado Senhor Jesus Cristo nos colocou na etapa mais gloriosa de todas, a etapa da Era da Pedra Angular. Agora, vejamos o que nos diz Deus por meio de sua palavra. Deus por meio da sua palavra. Vejamos em São João capítulo 3, em São João capítulo 3, versículo 14 em diante diz. Vamos ver. Vamos começar. Isto é quando Jesus e Nicodemos tiveram a conversa. Diz. Quando lhe falou do novo nascimento, em seguida Nicodemos respondeu, versículo 9 em diante. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens a amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Nosso tema é rompendo as barreiras no amor divino.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui nesta passagem, hemos visto que vimos que a única forma de salvação para o ser humano é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz aqui, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Cristo nos diz que quem crê tem vida eterna. E também nos diz que quem não crê já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Diz, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isto é algo muito importante para todo ser humano que vive nessa terra. O amor de Deus, vejam vocês, foi manifestado para toda a raça humana e agora a pessoa ou aceita o amor de Deus ou o rejeita. Se o aceitar, recebe vida eterna. Se o rejeitar, então já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Aceitar ou rejeitar o amor divino é aceitar ou rejeitar a Cristo como nosso Salvador. Agora, nós, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, entramos no amor divino. Estamos no amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta em nós e se manifesta nos dando a vida eterna, a salvação, e através de nós se manifesta para as demais pessoas, nós levando a palavra do Evangelho para que também recebam a bênção do amor divino, que é a salvação, ao receber a Cristo como seu Salvador. E amamos aos nossos irmãos e aos nossos amigos, e nos diz São João sobre os que não amam os demais. Como dizes que amas a Deus que não vistes e não amas ao teu irmão que vês? Se não amas ao teu irmão que podes ver, como vais amar a Deus que não podes ver? Ou seja, que o amor de Deus se manifesta em nós para os nossos irmãos e para todas as demais pessoas, não somente para nossos irmãos na fé, mas para todas as demais pessoas. E vejam vocês, São Paulo nos ensina que permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todas é o amor. E diz que o amor nunca deixará de ser. A esperança deixa de ser naquilo que você já recebe. Pois a esperança, quando você está esperando algo e o recebeu, pois já não tem mais esperança disso que estava esperando. Ou seja, já não espera mais, já obteve, mas o amor permanece para sempre, porque continuaremos amando por toda a eternidade. Agora, quanto à esperança, também podemos dizer que por toda a eternidade estaremos esperando o cumprimento de cada promessa que corresponde a cada tempo lá na eternidade. Mas vejam vocês, tudo podemos condensar no amor.
Quando há amor, Quando há amor, há esperança. Quando há amor, há paz. Quando há amor, não há temor, porque o amor expulsa o temor. E quando há amor, a pessoa tem a coroa das virtudes. Porque do amor procedem todas as virtudes, porque Deus é amor. E de Deus procede todas as virtudes. E agora, ao ter Deus dentro de nós, pois temos o amor divino. E temos que dar lugar a que se expresse através de nós, nessa manifestação do amor de Deus, do amor divino. Tanto em nossa vida como indivíduos, como também de nós para as demais pessoas, tanto para os nossos irmãos, como também as demais pessoas, para que assim o amor de Deus chegue às demais pessoas, chegue aos seres humanos por meio da manifestação que Ele tem em nossas vidas. E vejam vocês, a fé, a pessoa tem que caminhar em frente na fé com amor. Porque caminhar em frente na fé sem amor não funciona. A pessoa pode ter muita fé, mas se não tiver amor, nada é. Porque o amor é a coroa de todas as virtudes. E agora, o amor tem que expressar através de nós todas essas virtudes, que são as virtudes estabelecidas por Deus para serem manifestadas em cada filho e filha de Deus. Temos estas virtudes, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus e amor fraternal. Amor uns para com os outros. E em seguida aqui a coroa é o amor divino. Do amor divino procedem todas essas virtudes, porque procedem de Deus. E cada pessoa tem que deixar que Deus manifeste nele todas estas virtudes. E agora, na Igreja de Jesus Cristo, à medida que foi avançando, vocês encontrarão no meio dos discípulos de Jesus Cristo, antes de receber o Espírito de Deus, houve dificuldades. Porque sempre há dificuldades quando Deus está realizando sua obra. Sempre surgem algumas dificuldades e o inimigo de Deus aproveita toda oportunidade que os filhos de Deus permitam para tentar causar dano à obra de Deus. Agora, vejam, no tempo de Jesus, seus discípulos tinham problemas algumas vezes uns com os outros. Por exemplo, quando Tiago e João quiseram que Jesus prometesse que estariam um à sua direita e o outro à sua esquerda no reino vindouro, e Jesus lhes disse que isso não era possível, mas àqueles a quem era ordenado dá-lo, porque essa é a posição das duas oliveiras, e eles a queriam para eles naquele tempo. E agora, quando Jesus diz que não era possível, os demais discípulos se aborreceram com Tiago e João. Mas Tiago e João estavam buscando uma bênção.
Hay personas que no buscan bendición Há pessoas que não buscam bênção al e, no buscar ninguna ao não bendición, buscar nenhuma bênção, pues pois são pessoas conformistas que ni buscan que una nem bendición o buscam bendiciones de Dios, uma bênção ou ni trabajan bênçãos de tampoco Deus, en la nem obra de trabalham Dios. na obra de Deus. Quando uma sabe pessoa sabe que es una que é bendición uma grande trabajar en la obra bênção de Dios, grande trabalhar na obra de Deus, sempre estará trabalhando na obra de Deus. algunas personas Algumas pessoas dizem: yo quiero eu tener quero ter um galardão bien bem allá. grande lá. Yo deseo que sea Eu más desejo que seja o maior de todos os galardões. grande. ¿Sabe lo que Sabem o que dice la Escritura? diz a Escritura? Les voy a decir, Vou dizer: es posible é possível, porque porque haverá galardões pequenos pequenos e galardões e grandes. galardões grandes. pero la vida eterna Mas a vida eterna es para todos. é para todos Los escogidos os de Dios. escolhidos de Deus. Pero de todos los Mas de escogidos de Dios, todos unos os escolhidos de recibirán Deus, galardón uns receberão galardão mais grande maior e outros más pequeño. menor. En el capítulo 17 No capítulo de San Mateo, 16 de São Mateus, versículo 27 ao 28 diz: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, que o galardão será de acordo à obra que a pessoa tiver feito. E agora, você sabe de que tamanho será o galardão que você vai receber. E se quiser maior, o que vai fazer? Pois trabalhar mais na obra de Deus, mas com amor divino, sem tirar de um irmão ou de outro, mas trabalhando em amor divino. E se necessitar ajuda, dizer: dê-me a mão neste trabalho, porque necessito que alguma pessoa me ajude neste trabalho. E assim trabalhar unidos em amor divino, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, desta etapa gloriosa da era da pedra angular, que é a era do amor divino. A etapa do amor divino tem as grandes bênçãos de Deus para este tempo final e tem para a solução dos seus problemas o quê? O amor divino. O amor divino é o que Deus estará manifestando na era da pedra angular, assim como em cada era houve a manifestação de uma virtude. Mas agora, para a era da pedra angular, ao estar manifestado o amor divino, aí estarão manifestadas todas essas virtudes, porque no amor divino estão todas as virtudes. E cada filho e filha de Deus tem que deixar que Deus manifeste nele todas essas virtudes e tem que trabalhar na obra de Deus, deixando que Deus manifeste nele todas essas virtudes, para que assim a obra de Deus caminhe sempre em frente e Deus chame e junte todos os escolhidos que faltam por chegar. E que a cada dia a obra de Deus nos diferentes países cresça mais e mais. Que venham mais ao corpo místico de Cristo, ou seja, todos os que estão inscritos, e que nenhum se vá do corpo místico de Cristo. Agora, para isso, a obra de Deus local em cada país e em cada congregação necessita compreender que a promessa que Deus fez
a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ao povo hebreu é que não haverá ovelha estéril. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um rebanho de ovelhas. E a igreja de Jesus Cristo também podemos assinalar que é uma ovelha. Cristo é o pastor. E agora, se não há ovelhas estéreis, pois todas estarão produzindo, trabalhando no reino de Deus e produzindo para o bom pastor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando uma congregação representada em uma ovelha, as ovelhas representam indivíduos e também congregações, e também ao povo hebreu, como povo e também como indivíduos. E agora, quando uma ovelha vai parir, recordem que tem dores de parto. E o que é que pare? Pois pare algo parecido a ela. Uma ovelhinha fêmea ou um ovelhinho, uma ovelhinha macho, a qual em seguida vai crescendo. Mas de onde saiu? Daí, dessa ovelha. Assim também vocês podem ver através da história bíblica que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu no dia de Pentecoste, começou a se reproduzir e desse grupo saíram outros grupos. Mas em alguns momentos houve dificuldades, porque algumas pessoas não compreendiam que isso era normal, que de um grupo viesse um ou duas ou três pessoas e vissem a necessidade de abrir outra obra em outra cidade ou em um lugar para que viessem mais pessoas ao conhecimento de Cristo, para assim levar a mensagem por todos os lugares. E o que acontecia? Não se entendiam algumas vezes. Graças a Deus que Deus tinha Pedro ali, o qual, pois, foi usado por Deus como líder máximo, usado pelo Espírito Santo no meio da igreja entre os hebreus. Que em seguida Deus colocou a São Paulo entre os gentios, dois poderosos apóstolos, os quais, pois, compreendiam essas coisas. E vejam vocês, quando Paulo apareceu pregando entre os gentios, houve dificuldades também, houve problemas. E pensaram que era como uma divisão ou como um grupo que tinha umas doutrinas contrárias às da Igreja de Jesus Cristo, porque São Paulo não observava certas coisas que a igreja em Jerusalém observava. Porque São Paulo tinha um conhecimento mais amplo de certas coisas. E por quanto era o mensageiro para os gentios, para a primeira era da igreja gentia, pois tinha uns conhecimentos que, em seguida, quando os revelou a Pedro e aos demais apóstolos, eles compreenderam sobre este conhecimento que Paulo tinha e reconheceram que ele tinha coisas, revelações que eram até difíceis de entender, as quais alguns ignorantes torciam, mas que Paulo tinha sido colocado, enviado aos gentios. Agora vejam, se não tivesse amor divino, teriam causado um tremendo problema. Mas o Espírito de Deus colocou amor divino em sua igreja, na alma de cada filho e filha de Deus. Então dizem a Paulo, bom,
Deus te enviou para os gentios, para que seja o apóstolo dos gentios. Então, oraram por Paulo e por Barnabé, e eles foram aos gentios. E Pedro ficou ministrando principalmente entre os hebreus. E aí tinha dificuldades também. Recordem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, através das diferentes etapas, passou por muitas dificuldades. E ainda, dentro da própria igreja, houve maus entendidos, ou seja, falta de entendimento de algumas pessoas. Mas o Espírito de Deus esteve aí e derramou seu amor divino sobre a alma das pessoas. E mesmo que tenham algumas diferenças, não diferenças doutrinais sobre as doutrinas principais, mas diferenças simples. Vejam vocês, amando uns aos outros, sigam em frente. Se tivéssemos vivido em tempos de São Pedro e São Paulo, ou dos outros anjos mensageiros, vejam, teríamos visto mais dificuldades que as que nós vemos em nossa era. Agora nós necessitamos que o amor divino esteja plenamente manifestado em nossas almas. Porque com o amor divino manifestado em nossas almas obteremos a vitória. A vitória no amor divino. E assim veremos que quando as ovelhas estão parindo, mas ovelhinhas passam momentos de dores, mas depois se esquecem da dor. Quando já vêm os cordeirinhos pela alegria de ter parido, mas da sua semente, da sua raça. Disso também falou Cristo, dizendo que a mulher, quando vai dar à luz, tem dores de parto e sofre muito. Mas depois que deu à luz, se esquece, não recorda essas dores pela alegria de ter trazido ao mundo um filho, um homem, uma pessoa. E agora, assim, sempre foi. Os discípulos, vejam vocês, passaram por essas etapas quando Jesus Cristo teve que morrer, mas depois se alegraram quando ele ressuscitou. E agora, a Igreja de Jesus Cristo, através da sua história, teve difíceis etapas. E quando se esteve multiplicando, podemos ver que de uma congregação saem 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. E se não compreendermos que é que Deus vai abrir mais grupos, mais congregações, pois nos aborrecemos com eles. Vejam, assim é como se multiplicam as congregações. Uma congregação se multiplica se saírem dessa congregação pessoas que abram mais grupos, mais congregações. E assim os deixa livres, que sigam, continuem trabalhando e que continuem abrindo mais grupos e que dessa congregação que foi aberta, que abram mais congregações e são congregações independentes. Assim como as ovelhinhas que nascem não ficam ainda com o cordão umbilical aí conectado, mas ficam livres. E assim vão trabalhando e vão se reproduzindo. E quando alguém vem ver, quando a pessoa vem ver, diz: ouça, tudo que Deus fez, e tudo, vejam vocês, estava aqui, saiu, se expressou, se abriu outro grupo e por lá outro mais. E quando olhamos bem todo o panorama, Deus tinha uma bênção grande em nossa congregação que tinha que se manifestar. E como a única forma que se pode manifestar é saindo pessoas de nossa congregação levando a mensagem e abrindo mais grupos e deixando que continuem trabalhando e abrindo mais grupos e sejam independentes, sejam livres.
porque não somos uma denominação, mas que somos crentes em Jesus Cristo, pessoas livres e amamos uns aos outros sem necessidade de que os demais pertençam à congregação à qual nós assistimos. Nos amamos todos porque somos filhos e filhas de Deus. E Deus colocou o seu amor divino em nossas almas. Não podemos colocar em nenhum momento barreiras para somente amar os que estão em nossa congregação. Mas as barreiras que possam haver têm que ser rompidas para que nosso amor se estenda para todas as pessoas e até para os grupos de outras igrejas e de outras congregações, para que assim expressemos nosso amor divino para eles. Há congregações evangélicas e pentecostais que estão recebendo a mensagem. Por exemplo, no Peru, nos preparou uma atividade um ministro batista, com outros ministros batistas. Ali estiveram alguns dos que estão aqui, Benji, William, e quem mais? Miguel também, por aqui está Miguel. E foram eles os que prepararam a atividade. E no Brasil, em uma ocasião em Goiânia, quem preparou a atividade foi um ministro com um grupo de ministros evangélicos e pentecostais. E nós éramos os convidados para a pregação e os cânticos também, Miguel. Tudo, e eles fizeram a parte de preparar a atividade, conseguir o lugar e todas essas coisas. E não faz muito, quando passei pelo Brasil, no programa de atividades, estava incluída uma igreja presbiteriana que o pastor, quando os irmãos estavam distribuindo os folhetinhos, caiu nas mãos do pastor presbiteriano um folhetinho, o leu, viu os telefones e disse: eu quero que este pregador venha aqui e pregue aqui na minha igreja. E ali estive com esse ministro presbiteriano e sua congregação. E tivemos uma noite cheia das bênçãos de Deus. Assim está acontecendo em muitos países. Porque essa não é uma obra humana, mas que é uma obra divina no amor divino. Por isso, mantemos boa relação com todas as igrejas e compartilhamos a palavra que Deus nos deu, a compartilhamos com eles. Há igrejas que estão recebendo os folhetos e os vídeos e também passam às suas congregações e distribuem os livrinhos, os folhetos também, às suas pessoas, às pessoas da sua congregação. E nós não temos nenhuma intervenção com eles, mas tudo o que necessitarem, venham, buscam e o levam. E quando necessitarem que algum pregador nosso esteja com vocês, nos faz o convite e aí vai estar. E se me convidam e a Miguel, aí estaremos também. E assim mantemos esse companheirismo em amor divino, porque nossa era é a era do amor divino. É a primeira ocasião na história da Igreja de Jesus Cristo que a Igreja de Jesus Cristo vive em uma era como esta, a era do amor divino. Portanto, a vitória que Cristo obterá será a vitória no amor divino. Agora,
Esta era, a era do amor divino, é paralela à era da primeira vinda de Cristo, porque esta é a era da segunda vinda de Cristo. E lá foi manifestado o amor divino, enviando Deus a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para sua obra de redenção na cruz do Calvário, para salvação de todos nós. E agora, para nosso tempo, estamos na era do amor divino, para a obra do amor divino prometida para este tempo final, onde já temos a vitória garantida, mesmo que ainda não a tenhamos, não tivemos a luta por completo, a batalha, mas já temos a vitória conosco. Por quê? Porque a temos na palavra profética. E nós a cremos, portanto, a vitória já é nossa. E de Cristo, que é quem a obtém para nós. Se está na palavra profética, já é uma realidade. Aí na palavra, a única coisa é que tem que se materializar e vai se materializar conforme a como está prometido. E se há uma vitória, é porque houve uma luta. E esta luta ou batalha, recordem, que é no amor divino. Na página 54 do livro de citações, versículo 464, diz o nosso irmão Branham, isto foi num lugar que ele esteve pregando, onde uma pessoa se levantou falando em línguas e profetizando, e em seguida foi dada a interpretação. E vejam o que foi dito. Porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais dura. Tu andaste em tua própria escolha. Agora, veja, agora este homem, agora cuidem como está escrito. Vocês veem que está escrito em umas palavras estrangeiras. Tu escolhestes a decisão correta e precisa, e ela é minha via. Bendito Deus. Ela é minha via. Ele disse, por causa desta decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca havia ouvido sobre a visão. Ou seja, a pessoa que está profetizando aqui nunca tinha ouvido da visão que o nosso irmão Branham tinha contado. Vamos ver. Bem, Ustedes recuerdan la visión, una porción enorme del cielo. Vem, vocês recordam a visão, uma porção enorme do céu te espera, onde lhe disseram que uma porção enorme do céu esperava. Que decisão tão gloriosa tu fizeste, vem? Isto é em si mesmo, agora aqui está. Daqui em diante, eu não entendo. Isso em si mesmo é isso, parênteses, parênteses grandes ao redor disso. Parênteses grandes ao redor disso. O qual dará e fará vir passar e fará passar. Aqui está traduzido e fará vir passar. Ou seja, e fará acontecer a vitória tremenda no amor divino. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu não sei o que quer dizer isso. Isso virá acontecer. Talvez na carpa pequena, um destes dias, possa lá atrás, ele o fará notório. Agora vejam, está falando aqui, e ele pensa, diz, que está relacionado com a visão da carpa e o que Deus lhe mostrou no quartinho pequeno. Vamos ver outra página. Aqui.
Vamos a ver dónde está aquí. Vamos ver onde está aqui. Hay otras páginas. Há outras páginas. Vamos ver a página 164. E a página 102. Vamos a ver a 102 primeiro. Vamos ver a 102 primeiro. Isto é um extrato da mensagem Parado na Brecha. Página 102, versículo 880 diz: E isto será conhecido pela igreja de hoje e a igreja vindoura. A igreja do quê? Diz a igreja de hoje e a igreja vindoura. Ou seja, a igreja do seu tempo e a igreja que virá em outra era. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus lhe diz, é que não há fé conectada nele. É Deus te empurrando a algo. E levanta teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. Mas, daqui em diante, me deixe te falar primeiro com o nome do Senhor, antes que ouça, porque tenho que ir por fé, tenho que fazê-lo por fé, mesmo que eu creio que esteja bem ou mal, ou o que for, eu escolho o melhor e em seguida o faço, e provavelmente sei isto mesmo. Se provavelmente isso é uma tremenda coisa que virá a acontecer e acontecerá, uma tremenda vitória no amor divino. E este é o verbo antes do advérbio. Este é o amor divino que é Deus. Veem vocês? E é necessário o amor de Deus que tire fora a frente da linha e o ponha na brecha pelas pessoas. Ou seja, que por amor divino, a pessoa, para aquele tempo, pois nosso irmão Branham se colocasse na brecha pelo povo para o tempo final, pois o mensageiro do tempo final, da era da pedra angular, se coloque por amor divino na brecha pelo povo, a favor do povo, para que a bênção de Deus venha ao povo. E para isso tem que dar a mensagem. E todos os escolhidos de Deus, para se colocarem na brecha pelo povo latino-americano, temos que levar a mensagem a todas as nações, a todas as pessoas, juntamente colocados na brecha com o mensageiro de nossa era, na era da pedra angular, para que assim a misericórdia de Deus venha sobre todos os latino-americanos e caribenhos. Agora, podemos ver que há uma obra muito grande para este tempo final, prometida para a Igreja de Jesus Cristo, e essa obra já começou a se realizar e seguirá em frente no amor divino, porque estamos vivendo na era do amor divino. E por isso, nos suportamos uns aos outros, em amor divino, nos perdoamos uns aos outros e nos damos a mão para trabalharmos unidos. Quando um ministro de uma congregação necessita que o ajude, pois aí o ajudamos. Assim, uma congregação com seu ministro ajuda outro ministro quando necessita que o ajudem, sem pensar que o trabalho que o outro ministro está fazendo vai ser para benefício da sua congregação,
así, sino pensando sem pensar assim, mas pensando que será para benefício do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é onde temos que trazer a las as personas pessoas, para que así se complete el para número que assim se de los complete o escogidos número de dos Dios escolhidos de Deus, correspondentes à era de la da piedra pedra angular. Ahora hemos visto Agora vimos el programa de o Dios programa de Deus correspondente a este tempo final. Hemos visto Vimos que que Cristo está llevando Cristo a cabo está realizando esa obra essa obra e, miren, vejam, para que tenham um quadro claro, um hasta quadro dónde claro llegará. até onde chegará este trabalho de Cristo. Vamos a ver Vamos ver. Vamos a ver um lugar muito importante. Vamos ver um lugar muito importante. Na página 10, na página 10A. Vamos a ver o que nos diz Vamos ver o aqui. que nos diz aqui. 10A, Versículo 99 diz, livro de citações. No mesmíssimo minuto em que este mundo denominacional de fora começa a receber essa mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda, ou seja, a hora da vinda do Senhor. Quando as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite em suas lâmpadas e quando vieram bater a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Elas não entraram, ou seja, as fátuas. Não, suas organizações não poderão entrar. Elas não terão a oportunidade. No momento em que a mensagem estiver em circulação, a igreja terá ido. Agora podemos ver que as pessoas de todas as igrejas, de todas as denominações, vão buscar. Vão buscar o quê? Vão buscar a mensagem. Mesmo que já será um tempo bastante tardio, mas vejam vocês, a promessa é que o mundo denominacional vai buscar a mensagem no tempo final. E agora vejam onde está isso também. Vamos ver aqui. 102, que havia mencionado no princípio. Não, 164, um pouquinho mais à frente. 164 diz: eu tive um sonho na outra manhã. Não sonho muito frequentemente, não sou um sonhador, mas eu sonhei que vi um homem jovem com grilhões, e ele estava tentando sair, e eu disse, alguém me disse, essa é gente horrível, essas são pessoas horríveis, não tenha nada que ver com eles. E eu vi este homem jovem saindo dos seus grilhões, assim, só o deixei, pensei, só verei o que ele faz. Só verei o que ele faz. Assim que ele saiu, e era um homem simpático, e vi outros tentando sair. E ela disse, ou seja, uma irmã que aparece no sonho, ela disse, irmão Branham, livre-nos disto. Disse, isto é uma casa de inferno, ou do inferno. E disse, você foi mal entendido.
usted ha sido entendido mal. você foi Y dijo, entendido mal, e estos- disse, y usted entendió mal. e a la- você a esta entendeu gente. mal essas pessoas. O sea, la Ou señora seja, a senhora le dice, usted lhe ha sido disse, mal entendido. você foi mal entendido, Y usted e você malentendió también. entendeu mal também as entendeu mal pessoas. a gente Você também. entendeu mal as pessoas também. Y miré E allá olhei al otro lado, lá ao outro lado, y como un sótano e muy como gran- um muy porão grande, muito paredes grande, grandes, ou paredes grandes, abaixo, debaixo de uma cova muito grande e grandes barras de ferro, 8 ou 10 polegadas de espessura, e pessoas fora da sua mente, torcidos, braços e pernas, golpeando a cabeça assim, e ela estava chorando, dizendo, livre as pessoas, irmão Branham. Disse, nos ajude, estamos em aflição. Ela mesma, a conheço, ela pertence, creio que à Igreja de Cristo ou à Igreja Cristã, chamada Igreja dos Irmãos. Assim ela, olhei ao redor e disse, eu queria poder. E continuei olhando ao redor, e eu, meu corpo muito pequeno, e essas barras muito grandes de ferro, e essa pobre gente ali dentro, e você não podia chegar a eles. Essas barras de ferro estavam perto, juntas. E olhei, e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem fora da sua mente. E vi algumas luzes piscando ao redor ali dentro, e olhei para cima, e ali esteve parado o Senhor Jesus com umas luzes de arco-íris ao redor dele. Ele estava olhando bem diretamente a mim e disse, livra essas pessoas, e ele se foi. E pensei, pois como poderia eu livrá-los? Eu não tenho força suficiente em meus braços para romper essas barras. Assim disse, casa de inferno, renda-te no nome de Jesus Cristo. E todo o ranger, e toda a detonação, e as rochas rolando, e barras caindo, e pessoas correndo, gritando, libertados. E gente gritando, libertados, e gritando ao alto da sua voz, ou seja, em voz alta, e tudo foi libertado. E eu estava gritando então, irmão Roy Borders, onde está você? Onde está? Deus está livrando sua gente. Onde está, irmão Borders? E isso é no amor divino. E isso vai se materializar já muito em breve. Mas primeiro, a bênção de Deus é com e sobre seus eleitos, seus escolhidos, para chegar à perfeição, para que se complete o número dos escolhidos de Deus e nos tornemos iguais a Jesus Cristo, tendo um corpo físico eterno e glorificado, e tendo nosso espírito teofânico, o qual recebemos quando cremos em Cristo e recebemos o Espírito Santo. E agora, vejam vocês, há grandes promessas para serem cumpridas, mas tudo isso é no quê? No amor divino. Por isso, também damos a oportunidade a todas as igrejas de todos os grupos religiosos para que recebam a mensagem, para que a tenham nas suas congregações e para que a vejam em vídeos e a leiam em folhetos, porque uma bênção grande Deus tem para as pessoas que estão nas denominações também. Mas primeiro é a bênção para os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, que são chamados e juntados no último dia, e depois virá uma bênção também para esse outro grupo de pessoas, as quais verão a bênção tão grande que Deus tem
en su iglesia em en sua la edad igreja na de la era da piedra pedra angular, angular y e desejarão esa misma essa bendición. mesma bênção. Así es que Assim que estemos preparados con estejamos qué? preparados Con com o quê? Com amor divino. divino. que el amor divino Que o esté amor manifestado divino en esteja vuestras manifestado almas y expresado em hacia vossas almas, expressado nuestros para hermanos, nossos irmãos y que también e se que exprese também se expresse hacia otras personas. para outras pessoas. nunca deje Mas nunca deixe que Vaya a vá estorbar alguna a cosa atrapalhar alguma coisa en la expresión na de su expressão amor, do seu amor, del amor divino do que está en amor usted divino que hacia está em su você hermano. para seu irmão. No vaya alguien a decir Não de vem afuera, alguém dizer de pero fora, mas vejam vean cómo nos van a hablar de amor. como uns E vão não se falar amam. de amor e não se amam. Deje que el amor de Dios Como se vocês manifieste vão usted falar en de usted amor e y não se se amam? exprese hacia Deixe que o amor de irmãos, Deus se manifeste em vocês e e se hacia expresse demais para congregações, os outros irmãos e e para as demais trabalhemos congregações em e trabalhemos em harmonia, harmonia, em amor divino, aunque estemos mesmo que estejamos em diferentes grupos ou congregações, mas todos trabalhando em amor divino na obra de Cristo e mantendo companheirismo uns com os outros, perdoando-nos nossos erros ou nossas faltas e caminhando sempre em frente, e que não haja nenhuma raiz de amargura em vossas almas, porque toda raiz de amargura na alma de uma pessoa destrói a pessoa espiritualmente, causa tanto dano que a vai adoecendo espiritualmente e vai produzindo ódio na pessoa se não tirar essa raiz de amargura. Por isso é que Cristo nos ensina que nos amemos uns aos outros. E Ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E assim, rompendo as barreiras com o amor divino, obteremos a grande vitória no amor divino e seremos transformados. E teremos um novo corpo. Recordem que todos estamos com uma meta e é obter nossa transformação. Portanto, com raízes de amargura, não seria possível obter nossa transformação, mas com amor divino. Rompendo as barreiras no amor divino. Rompa todas as barreiras, assim como são rompidas estas barreiras e barras de ferro neste sonho que o nosso irmão Branham teve. Com amor divino é que se rompem todas as barreiras e no amor divino é que se obtém a grande vitória prometida para este tempo final para cada um de vocês e para mim também. E para o corpo místico de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo como igreja como corpo místico para este tempo final, onde todos seremos transformados e seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos encha da plenitude do seu amor divino. E em nossas vidas se expresse o amor divino de Cristo em toda a sua plenitude neste último dia na era do amor divino. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do amor divino e de como rompe toda barreira. Caminhemos em frente e sempre usemos o amor divino para romper todas as barreiras que se opuserem ao nosso companheirismo uns com os outros e à nossa harmonia e ao nosso trabalho no Senhor, na obra de Cristo deste último dia.
y e perdonándonos. nos perdoando uns aos outros. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixe novamente conosco a Miguel Bermudes Marim, já à noite, En la próxima na actividad próxima atividade. Estarei con todos los que com estén todos os que en el lugar donde será la estiverem próxima actividad, no lugar donde onde estaremos será a también próxima atividade, onde hablando sobre el estaremos tema também falando sobre o Rompiendo las tema barreras Rompendo as de la Barreiras da ignorância. Ignorância. Essas são barreiras Essas são barreiras também. Quando se prega a palavra, as pessoas que não sabem, que não entendem, que podem viver eternamente, porque toda pessoa que não tem o conhecimento do programa de Deus pensa que a vida é essa que temos e que se a pessoa morrer e nunca mais volta a viver. Mas quando se rompe a barreira da ignorância, revelando a verdade bíblica de que há vida e há vida eterna por meio de Cristo, pois sai da ignorância e a pessoa diz, pois esse é o tipo de vida que eu quero, e recebe Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo e obtém assim a vida eterna. Vamos deixar por aqui Miguel conosco novamente e que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente caminhando no reino de Deus na era da pedra angular, no amor divino. Essa é a era que nos correspondeu, a era do amor divino. Que Deus os abençoe e os guarde conosco novamente Miguel Bermudes Marim.